O nosso objetivo, né, hoje é falar um pouco sobre criação de conteúdo quando você não tem tempo. Então é uma coisa que com muita frequência a gente ouve das pessoas, essa dificuldade de administrar o tempo para criar marketing. É uma grande dificuldade que as pessoas têm. E é muito bacana a gente, antes de falar, né, dessa produção de conteúdo em relação à falta de tempo, é dizer o porquê isso é importante, né? Por que criar conteúdo com tanta frequência? Por que a gente precisa de tempo para fazer marketing, para pensar marketing, para ser analítico em relação ao marketing? Eu gostaria de contextualizar isso antes da gente falar de algumas formas que a gente pode encontrar para ser mais eficiente na administração do nosso tempo para fazer marketing. Primeiro, falar para vocês que geralmente, né, a gente sabe que uma regra desse jogo chamado rede social, especialmente Instagram, é a constância. Eu sempre faço uma analogia com a academia, que também precisa de constância para você ter resultado. Quer dizer, se você não tem uma frequência na academia, você não vai colher os resultados que você gostaria de ter. É a mesma situação nas redes sociais. Se você não tiver uma constância na produção de conteúdo, você também não vai ter resultado. Só que a gente sabe que essa constância exige tempo, além de conhecimento. E hoje eu quero falar sobre o tempo, né? Como eu disse, a maioria das pessoas, das consultorias que eu faço, pelas cidades que eu passo fazendo palestras, essa é uma das principais dores. Eu acho que olha, se não for a primeira, tá entre as 3 primeiras dificuldades que as pessoas têm, a falta de tempo. Por quê? A gente vive, né, uma realidade de mercado onde nós temos empresas com equipes enxutas e equipes que são multifunções. Então, geralmente as pessoas não têm um profissional de marketing que só faça marketing, que seria o sonho de consumo de muitas empresas. Porém, essa pessoa, ela acaba geralmente, né, a gente vê muito disso, e nós mesmos, enquanto empreendedores também, acabamos deixando o marketing para depois. Quer dizer, tem uma série de outros fatores que precisam da minha atenção, como atendimento ao cliente, responder o cliente, fazer compras, fazer o financeiro, organizar a loja e assim por diante. E acaba que a gente não tem mais aquela pessoa focada só para o marketing. Se deu tempo, deu. Se não deu, paciência. E aí a gente passa mais um mês, né? Vários meses sem fazer publicação. O que não é nem um pouco bacana, tá? Mas o que eu costumo dizer em relação a essa administração de tempo é que a maioria das pessoas entendem o marketing como algo complexo, difícil, truncado de se fazer. Quando, na verdade, o ideal é que o marketing seja algo leve, seja prazeroso, seja divertido, tá? A gente fazer o marketing da empresa. Então, sair dessa bolha, né, de estresse, de tensão, que é fazer o marketing, para tornar isso algo agradável. E ele só se torna agradável quando a gente se organiza para realizá-lo, tá? Então, primeira dica que eu quero te dar em relação a organizar o seu tempo para fazer marketing. Não faça a divulgação que você quer hoje, não defina ela e não crie ela hoje, tá? Não faça marketing de hoje para hoje. Entender que marketing é uma estratégia que nós utilizamos para termos resultado a médio e longo prazo, tá? E quando eu faço essa administração de tempo em relação à produção de marketing, eu acabo sendo muito mais assertivo. Primeira dica que eu quero te deixar é: antecipe o seu cronograma, a sua definição de pautas para o marketing que você vai realizar e não o marketing que você está realizando no mesmo dia. Quer ver? Nesse mês de junho, tire um dia do teu mês, tá? Algumas horas do teu mês, para pensar um cronograma de conteúdos para o mês de julho, para o mês seguinte. Então, sempre trabalhar com um mês de antecedência é muito bacana. E eu não estou nem falando de criar o conteúdo, eu estou falando de você definir o conteúdo que você quer publicar de acordo com a tua estratégia.
Então, quando a gente se antecipa, eu consigo, tá? Duas razões para você fazer isso. A primeira delas, eu consigo pensar mais estrategicamente no conteúdo, porque tudo que você vai definir para publicar vai ter mais coerência, você consegue pensar num cronograma alinhado. Eu vou publicar, a gente sempre fala, né, que o ideal lá no feed é a gente ter no mínimo 2 publicações por semana no feed, stories todos os dias. Mas quando você pensa nesse conteúdo com antecedência, você consegue amarrar ele de uma forma muito mais estratégica. Primeira razão para você fazer isso, o conteúdo que você vai definir, a pauta que você vai definir, ela vai ser muito mais assertiva. Segundo motivo para você fazer isso é o fato de que, quando a gente pensa de marketing, fazer marketing de hoje para hoje, uma das principais razões que tornam essa produção de conteúdo estressante é o planejamento. Eu não sei o que postar, eu não sei como fazer, então porque nada foi definido com antecedência. E o ideal é a gente sempre pensar nessa produção de conteúdo com antecedência para que a gente seja muito mais assertivo, tá? Para a gente pensar com mais estratégia mesmo o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, como eu disse, a primeira intenção de você antecipar um cronograma de conteúdo está muito relacionado a você pensar estrategicamente e amarrar o seu conteúdo e não tornar, segundo, né? E não tornar isso um momento de estresse na produção do conteúdo, tá? Quando você tem aquela tensão. E o grande consumo de energia, o maior tempo que você precisa para definir é justamente essa definição de pauta, mais do que produzir o conteúdo. O que eu vou publicar? De que forma eu vou fazer isso, né? Então, isso tudo faz com que as pessoas levem muito tempo, o processo se torna estressante e elas acabam não fazendo, tá? Além da gente pensar nessa antecipação com um mês do conteúdo que a gente vai produzir, utilizar algumas ferramentas para você programar as publicações ao longo do mês, tá? Quer ver? Quando nós pensamos no conteúdo aqui da Viva, eu tiro 2 horas, em média, do meu mês todo para gravar todos os vídeos que eu preciso que vão rodar no feed. E se vocês acompanham, vão perceber que todo dia a gente está produzindo conteúdo, todo dia a gente tem publicação lá. Então, é você reservar um tempo para também pensar nisso. Não é todos os dias e não precisa ser todas as semanas, mas reservar um tempo, pelo menos uma vez ao mês, para você pensar em quais conteúdos você vai utilizar. Bloqueio de agenda. Então, primeira dica, a gente pensar com antecedência nas pautas. Segunda dica, bloqueio de agenda. E a terceira e a última dica que eu quero deixar para você use de ferramentas como o Meta Business Suite, que é uma ferramenta gratuita do Meta, que você pode programar as publicações para subirem no ar, tanto no feed quanto nos stories. Quer dizer, você define o que você quer publicar, você grava esse conteúdo, produz o conteúdo e aí você vai deixar programado para ele ir ao ar no dia e na hora que você deseja. Olha só que legal! E é uma ferramenta gratuita do Meta que você pode programar tanto publicações de feed quanto de stories. Existem outras ferramentas pagas, mas para te ajudar nessa falta de tempo, essa no Meta Business Suite já te ajuda bastante, tá? Então anota aí 3 dicas para você se organizar com a falta de tempo na produção de marketing. Antecipe em 1 mês o seu calendário de conteúdo. Segundo, bloqueie a tua agenda uma vez por mês, tá? Para a gente pensar no conteúdo, para a gente produzir o conteúdo que vai ser publicado. E terceiro, use ferramentas como o Meta Business Suite para programar o conteúdo que ainda vai entrar.